Fala, concurseiro, beleza? Aqui professor Eduardo. Senhores, irei trabalhar com os senhores aí a matéria de Direito Constitucional, a queridinha, hein? A melhor de todas e a gente sabe que os senhores são apaixonados por ela. Antes, uma breve apresentação. Meu nome é Eduardo, eu atuo aí como policial militar do Distrito Federal, uma carreira top pra caramba. Aconselho os senhores a estudar, é muito boa. Senhores, eu tenho aí formação em Gestão de Segurança Pública, Direito. Eu tenho uma especialização em Direito Público e uma especialização em Direito Constitucional, beleza? Tô no mundo dos concursos aí desde 2014, já tem quase uma década aí no campo de batalha junto com os senhores. Estamos atuando aí de forma ferrenha para ver se a gente consegue aí trazer um curso bem didático, um curso bem objetivo e um curso preciso para aprovação aí dentro das carreiras policiais, fechou? Senhores, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa matéria. Hoje eu trouxe questões preliminares da Constituição Federal. O meu cameraman top pra caramba, que tá aqui atrás fazendo graça pra caramba, vai ser responsivo aí, porque hoje vai ser uma aula bem didática, fechou? Então vamos lá, senhores. Eu preciso que antes de qualquer coisa, os senhores entendam o que é uma Constituição. É importantíssimo que os senhores entendam isso. Para que ela foi criada, como que ela foi formada, quais são os seus elementos de classificação e como é que ela se aplica hoje. Senhores, então, sem mais delongas, pro quadro. Questões preliminares. Eu preciso que você que está em casa reflita e me diga agora, me responda. O que é uma Constituição? Vai, vou te dar 5 segundos. Beleza, é isso mesmo. Constituição. O que é uma Constituição? É um livro, professor. Porra, mas não é só um livro. A Constituição é o elemento constitutivo de um Estado. Que Estado? Um Estado democrático de direito. E que Estado é esse, professor? O Estado que a gente vai trabalhar hoje. Qual que é? República Federativa do Brasil. É o nosso Estado, senhores, onde vocês vivem. Por que Constituição ou direito constitucional é a matéria mais importante do direito? Porque, senhores, ela vai tratar de todos os aspectos que a gente precisa para sobreviver, para que a gente tenha uma vida digna. Mas como é que foi criada então, professor, a Constituição? É só a gente pegar e voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar aí lá para meados de 1822, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. E o Brasil, enquanto colônia de Portugal, estava sendo colonizado por um país exterior, não havia ainda direitos. Direitos, professor, mas que tipo de direito? Todos eles. A única coisa que havia era um dever. O Brasil ele era praticamente escravizado. A partir daí, com esse advento, aqui ó, chamado Proclamação da República, quando o rapazinho chegou lá, puxou a espadinha e falou independência ou morte. Você lembra desse evento? Então, meu amigo, foi isso aqui que se concedeu para o senhor os primeiros direitos. Qual que é a função da nossa Constituição? A função basilar de uma Constituição. A função basilar de uma Constituição nada mais é do que isso aqui, ó. Limitar o Estado, ela tem uma função limitadora estatal. Por quê? Porque se ninguém pegar e limitar esse camarada aqui, ele faz o que quer. Se ele fizer o que quer, a gente deixa de ser democrático e passa a ser uma ditadura ou um império. E a gente não quer isso, não é verdade? Então, beleza, vamos voltar aqui. 1822, enquanto colônia de Portugal, não havia direitos. Viu-se a necessidade de direitos. Houve, então, Proclamação da República. Após a Proclamação da República, tivemos o quê? A primeira Constituição. Só que, senhores, é importante destacar aqui um aspecto. Em 1824, a nossa Constituição, ela ainda não era um documento solene. Ela não tinha força constitucional. Ela era apenas uma carta normativa. Ela trazia ali alguns aspectos onde começava a inserir direitos. Só que esses direitos eles não eram devidamente respeitados. Então, viu-se a necessidade de uma nova Constituição. Só que todas essas constituições aqui, meu amigo, 1824, 1891, 1934, 1937, tiveram a mesma força normativa. E aí, o que aconteceu, professor? Aconteceu a necessidade de criar um documento solene, uma Carta Magna. 1946, começou a primeira Constituição com o documento solene, com força constitucional, com força normativa. E essa Constituição, ela não veio somente para limitar o Estado, ela veio para limitar o Estado e garantir direitos fundamentais. É isso mesmo.
Direitos fundamentais. E que direitos são esses, professor? Meu amigo, todos os direitos que você tem hoje. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, o direito de ir e vir, o direito de comer, o direito de lazer, o direito de uma vida digna. Esses direitos aqui só foram assegurados a partir de 1946. Então veio a próxima Constituição em 1967 e em 1988, através da Assembleia Constituinte, que está lá no nosso preâmbulo, que a gente vai estudar ele daqui a pouco, foi formada a nossa Constituição da República do Brasil. Essa Constituição, senhores, a Constituição de 1988, que é a Constituição em vigor hoje, ela é uma Constituição muito ampla. E para que serve uma Constituição ampla, meu amigo? Ela serve para que o senhor consiga, de fato, exercer tudo isso aqui, ó. Agora, voltando para cá, vamos entender um pouquinho mais do aspecto histórico da nossa Constituição. Nós já conseguimos até aqui avançar no seguinte, já entendemos que o Brasil, enquanto colônia de Portugal em 1822, não havia direitos, éramos colonizados. Houve-se a necessidade de criar direitos. Através dessa necessidade criaram-se então as primeiras constituições. Fechou. Essas constituições então não tinham força solene, não tinham força de documento. Documento o quê? Com valor constitucional. É isso mesmo, muito bem. Bom que você está pegando o raciocínio. Fechou. A partir de 1946 até 1988, houve algumas variações, algumas modificações importantes nas nossas constituições. A nossa Constituição atual de 1988, que é a Constituição do Brasil, ela foi criada a partir do elemento constitutivo do Estado. Agora vamos lá, professor. O que é um Estado? Senhores, Estado. O que é Estado? Fala aí, o que é Estado, câmera? Estado? É isso aí, meu câmera, essa porra mesmo. O que é o Estado? Estado, senhores. O Estado ele tem 3 elementos, vamos entender agora. Para que a gente tenha Estado, necessariamente a gente precisa de povo, território e soberania. São elementos constitutivos de um Estado. Certo, professor, mas o que é isso que eu ainda não entendi? Senhores, é muito simples. O que é povo? O que é um povo? É o elemento humano, senhores. Exatamente, é eu e você. Porque sem o elemento humano é impossível ter um Estado. Afinal, quem vai ser o governado? Não é isso? Agora, nós precisamos, além do elemento humano, de um território. O que é o território? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. O território nada mais é do que o local. O local onde aquele povo vai estar inserido. Só que quando a gente tem um local e um elemento humano, nós temos um limbo. São apenas pessoas que estão vivendo. E para que aquelas pessoas consigam viver dentro de uma sociedade, são necessárias regras. E essas regras são impostas através de um poder soberano, que é a soberania. E o que é a soberania? A soberania nada mais é do que um poder, o poder do Estado, independente e supremo. Pode falar. O que é o limbo? Bate seu cu. É sério? Ah, isso você me matou aqui agora. O que é o limbo? Não sabe o que é limbo, não? Tá falando sério? O que é o limbo? É um espaço do nada. É o espaço. O espaço atmosférico acima do Brasil, acima do planeta Terra é o limbo. Existe, mas não tem nada. Entendeu? Mas, porra, vamos lá. Vamos retomar o raciocínio, vamos lá. Soberania. O que é soberania, senhores? Soberania é o poder independente e supremo do Estado. Mas, professor, independente em que sentido? Ele é independente nas relações internacionais. Quer dizer que o Brasil, na relação internacional, não se subordina a nenhum outro Estado. Ele tem supremacia, beleza? Agora, vamos lá. Ele é supremo. Por que ele é supremo? Dentro da sua relação nacional, aqui dentro, para o povo, ele tem uma relação de poder. Ele tem uma relação de supremacia em função dos particulares. É o chamado poder de império, beleza? Isso cai em prova, anota essa porra aí. Fechou, professor? Então agora vamos entender agora de uma forma mais simples. O que é esse tanto de informação que você me falou, professor? É simplesmente para que os senhores entendam que de fato é uma Constituição. A Constituição nada mais é do que o limitador estatal. É um documento criado para garantir, certificar direitos ao povo e limitar o Estado. Porque se você não limita o poder estatal, você não tem como garantir e assegurar direitos, senhores. E aí isso foi visto através da história. Por isso que eu trouxe para os senhores esses aspectos fundamentais aqui, beleza? Fechou. Já entendemos então o que é um Estado, seus elementos constitutivos, o que é soberania, a gente vai falar melhor dela mais para frente. Já sabemos quais constituições foram feitas no Brasil e quais delas têm valor de fato de norma constitucional. Beleza, senhores? Agora a gente vai avançar um pouquinho na matéria. Vamos ao conceito do que é uma Constituição. Esse ponto ele é um ponto um pouco delicado. Por quê? Porque a gente tem hoje muitos doutrinadores dentro do direito constitucional, doutrinadores de fato competentes aí, que são pensadores sobre a nossa matéria de muito tempo.
E se a gente for debater aí o que cada um acha, nós vamos trazer uns 850 conceitos. E isso não é interessante agora, beleza? O que é interessante então, professor? Agora é interessante a gente pegar um conceito, que ele é um conceito amplo, porém objetivo. Por que ele é amplo e objetivo? Como isso? Não é um contraposto? Seria. Ele é amplo porque ele vai abarcar tudo que é importante você saber dentro de uma Constituição e ele também é objetivo, porque ele vai direto no que você precisa saber. Então vamos lá, senhores. Que conceito é esse? O que é Constituição? A Constituição é um limitador do Estado. Muito bom. O que mais? Ela assegura direitos. Perfeito. Então, assegurando direitos e limitando o Estado. Ela é um ramo do direito público. Como assim ramo do direito público, professor? O que é isso? Senhores, ramo do direito público, nós temos dois tipos de ramos dentro do direito. Eu vou fazer um espacinho aqui para que eu consiga escrever. Vamos lá. Ramos do direito, de forma bem rápida. Vamos lá. O que é isso? Nós temos dois. O privado e o público. Vamos lá, cameraman. Diz aí. O que é ramo do direito privado? Aquele ramo que vai cuidar das relações entre particulares. Muito bom. Meu cameraman tá sem microfone, então ninguém ouviu porra nenhuma. Beleza. Ramo do direito privado. É aquele ramo do direito que vai cuidar das relações entre particulares. Particular com particular. Ora, se o ramo do direito privado cuida das relações entre particulares, o que o ramo do direito público vai fazer? É isso. Vai cuidar das relações entre o público e o particular, senhores. Nada mais do que isso. Como a nossa Constituição é uma carta que está aqui para regular, assegurar, organizar, criar e fazer funcionar o Estado no qual a gente vive, porque a gente é o povo, o elemento humano, nós precisamos então de uma relação pública. É isso, senhores. Muito simples. Então vamos lá. Ramo do direito público. E o que esse ramo do direito público faz? Expõe, interpreta e sistematiza. O que, professor? Os princípios e normas fundamentais de um determinado Estado. Ora, o que é um princípio? O que é uma norma fundamental? Estado? Nós já estudamos. Então, já é para você saber. Senhores, princípio nada mais é do que a base. É a formação, é a partir de onde se criou aquilo. Nós vamos estudar na próxima aula os princípios constitucionais, que são os valores lá que estão elencados do artigo 1º ao artigo 4º. Agora eu não vou avançar muito no tema. Por quê? Porque a gente precisa primeiro entender isso aqui. Mas nós teremos uma aula específica sobre princípios, beleza? Fechou? Normas fundamentais. Que normas fundamentais são essas? Senhores, são as normas que sem elas a gente não conseguiria viver em um Estado democrático. O que seria? Democracia, organização, formação de um Estado. Está tudo na nossa Constituição, beleza? Então vamos entender melhor e de forma mais simples isso aqui. O que é a Constituição teoricamente falando, senhores? É o ramo do direito público, porque vai cuidar das relações entre o público e o particular. Ela vai expor a necessidade, ela vai interpretar a necessidade e ela vai criar um sistema onde ela vai aplicar os princípios e as normas fundamentais para a criação de um determinado Estado. É isso. Fechou, beleza? Esse conceito é do grande professor José Afonso da Silva, beleza? Fechou, senhores. Vamos avançar um pouquinho mais aqui para a gente fechar essa aula. Eficácias do direito constitucional. Que tipo de eficácias? Eficácia, senhores. Vertical, horizontal e diagonal. O que é isso, professor? Não entendi bulhufas. Beleza, calma que você vai entender. As eficácias, elas foram criadas para determinar e dizer a forma em que o Estado vai se relacionar ou ele vai intervir nas relações. Com o avanço aí do direito, aqui em 1822, nós tivemos um advento muito importante, que ele é chamado de neoconstitucionalismo. Ou seja, traduzindo para o português, a nova Constituição. Por que nova Constituição? Porque nós tivemos aspectos constitucionais aí no passado que não tinham valor constitucional, os senhores lembram? Então, com o neoconstitucionalismo, criou-se uma Constituição realmente eficaz e essa Constituição, ela foi avançando no tempo. Com o avanço, foi entendendo o legislador lá, o poder constituinte originário, poder constituinte ali reformador, ele foi entendendo o seguinte: bem, o mundo está avançando muito rápido. E com esse avanço, nós precisamos intervir não só como limitador estatal, mas também, senhores, viu-se a necessidade da Constituição intervir nas relações entre particulares. Como assim, professor? Isso, relações entre particulares. Por quê? Porque a nossa Constituição,
ela é uma Constituição analítica. Ela é no sentido amplo. Ela vai tratar de assuntos não apenas constitucionais, ela vai tratar de muitos assuntos. Ordem orçamentária, tributária, ela vai trazer aspectos sobre a criação e elementos de um Estado, a organização de um Estado. Não só isso, senhores. Vamos lá. Senhores, quais são as eficácias que nós temos dentro do direito constitucional hoje? Essa eficácia, ela é uma eficácia doutrinária, tá? Ela é apenas um entendimento, para que fique bem claro na cabeça dos senhores. Ela é um entendimento no sentido do seguinte: como que a Constituição deve se comportar nas relações. É só isso. Na eficácia vertical, nós temos as relações entre o Estado e o particular. E essa relação entre o Estado e o particular, ela tem que ser assistida por alguém fora. E quem é que está fora disso? A Constituição. Então imagine o seguinte: nós temos aqui o Estado, que através do seu poder de império, está acima do particular, que é o cidadão, exercendo a sua soberania. E aí o Estado chega para o nosso cameraman e diz o seguinte: ô cameraman, eu preciso que você vá ali do outro lado do mundo e cave até você encontrar ouro e traga para mim ficar mais rico. E aí o cameraman diz para o Estado: pô, mas eu não tenho condição, eu só estou com uma pá, não tem uma retroescavadeira aí não. O Estado diz: foda-se, meu amigo, se vira, pega a sua pá aí, escava aquela montanha e me traga ouro. Aí o particular fala: e agora? Quem poderá nos defender? E aí vem a nossa gloriosa. Tan, 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 tan. Quem aparece aqui no meio, senhores? Exatamente, a nossa Constituição. A Constituição Federal de 1988, senhores. Fazendo o quê? Limitando o Estado, assegurando direitos. Ela pega e fala: opa, Estado, não é assim não. O que você está achando? Que essa porra é bagunçada? Não é assim não. Negativo. Dentro do meu texto constitucional está dizendo que ele tem direito aqui a um trabalho digno, e que ele tem direito à livre iniciativa, e que ele pode exercer e viver do seu suor. Então ele não necessariamente tem que te obedecer e fazer do jeito que você está falando, não. Você insiste que ele faça isso, então você dê meios dignos para que ele faça isso. Arruma a porra da retroescavadeira, entendeu? É isso, senhores. A nossa Constituição, dentro da eficácia vertical, está funcionando como um limitador estatal, que está exercendo a sua soberania através do poder de império. É isso, senhores. Nada mais que isso. Viu como é que essa porra é simples? Fechou. Mas, professor, e a eficácia horizontal? Como é que funciona? É muito simples. A eficácia horizontal, você imagina o seguinte. Aqui é o Sol. Ó. Você está vendo o Sol? E aí no Sol tem o horizonte. Aí você está vendo o horizonte através do Sol. E aí em uma extremidade você vai ter um particular e na outra você vai ter outro particular. Fechou. Só que esses particulares estão em relação de conflito, atrito. Eles não estão se batendo. Eles estão resolvendo uma parada e não estão conseguindo chegar a um consenso. Então vamos lá, vamos exemplificar isso aqui para ficar mais fácil. Imagina o seguinte: o particular A de Atos está vendendo um carro para o particular A de Arthur. Beleza. Só que o particular Atos é espertão, pô. Ele é aquele cara safo, tá ligado? Aquele 171 que acorda e chega e vou passar a perna no otário hoje. Aí ele vai e encontra o Arthur. Aí o Arthur com cara de bobão, antigueira. Cheguei aí, Atos, quanto é que tá aquele teu carro? Aí o Atos fala: pô, bicho, a tabela FIP dele tá 5 mil, mas pra você eu faço 50, porque você é meu camarada. Aí o Arthur vai: porra, o carro tá em boas condições, eu quero essa porra mesmo. Fechou. Só que aí o que acontece? Não tá havendo aqui uma disparidade nessa relação? Não está havendo aí um particular não está sendo lesado em função do outro? Não é isso? Aí o que a nossa gloriosa faz? Ela surge bem aqui, ó. Fazendo o quê? Regulando esse conflito entre os particulares. Ela vai chegar para dizer que é necessário criar uma norma, que dentro dessa norma, como lei ordinária, vai estar dizendo aí as funções de uns contratos, dentro desse contrato vai estar dizendo a compra e venda, e aí vai estar estabelecendo as condições que você consiga vender um veículo de um particular para outro. Assim ela vai conseguir fazer com que esse conflito se resolva de forma razoável, de forma amigável, de forma que fique bom para as duas partes. Beleza, senhores? É lógico que aqui foi um exemplo besta só para que vocês entendam. Isso aqui se aplica no caso concreto, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui, deixa eu ver. Tem um exemplo, tem um julgado do STF da Escola Nacional de Música de Brasília. A Escola Nacional de Música de Brasília, ela estava com um músico lá, que um dia ela acordou e falou assim: olha, eu não quero mais você aqui dentro. Para mim, hoje você não toca mais aqui.
Aí o músico pegou e falou, mas porra, eu tô aqui há 10 anos, já construí uma carreira, tô tocando com vocês aí, tô fazendo dinheiro, não dá pra me dar uma forcinha, me segurar aí não? Aí a escola pegou e falou, não te quero mais, vai embora, pega suas coisas e foda-se. E aí, a escola de música de Brasília pegou e demitiu o funcionário. Só que ela demitiu esse funcionário sem dar a ele sequer uma justa causa, sem dar a ele um contraditório, uma ampla defesa, uma forma em que ele conseguisse assegurar o seu emprego. E assegurar o emprego está lá dentro da Constituição, senhores. Todo mundo tem direito. Então, beleza. Como a escola pegou e demitiu esse funcionário, isso aqui foi para onde? Lá mesmo, onde você está imaginando, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Aí o STF chegou e falou assim, opa, escola, não é isso não. Para que você consiga demitir ele, você precisa primeiro dar o direito dele da ampla defesa e contraditório, que são direitos assegurados na nossa Constituição, lá no artigo 5º. E aí, para que você consiga fazer isso de forma justa. Fechou, senhores? Então, uma relação entre particulares, uma relação de conflito, houve a interferência estatal, para que houvesse, então, para que fosse sanada de forma satisfatória. Fechou? Então, já vimos aí a eficácia vertical, que é a relação entre o Estado e o particular, e a eficácia horizontal, que é as relações entre particulares. São particulares, senhores, aqui é importante ressaltar o seguinte, são particulares em pé de igualdade, tá? Similaridade. Por quê? Porque a eficácia diagonal, ela é uma eficácia que ela é muito pouco recorrente em prova, mas é importante saber. Ela é uma eficácia que ela vai se dar também nas relações entre particulares, só que é uma relação com um peso de... Qual que é a porra da palavra, cameraman? Assimetria. É isso aí, muito bom, moleque. Você tá foda, hein? É isso, senhores. Assimetria. O que que a assimetria quer dizer? Diferente. Eu tenho um particular aqui e eu tenho um particular aqui, fechou? Vou trazer um caso concreto. Imagina o seguinte. O Carrefour, supermercado Carrefour. Quem é que conhece o Carrefour aí? Então, é esse mesmo. Eu não sei se escreve assim não, mas vocês entenderam. O Carrefour. O supermercado Carrefour foi o seguinte, abriu uma vaga de empacotador. E aí ele contratou um empregado francês. Ih, caralho, saiu tudo errado aqui. Ainda bem que eu sou professor de Direito Constitucional, não de português. Vamos lá. Aí você vai te pegar, dá uma porrada. O professor Laércio aí me perdoa, viu? Eu vou assistir seu curso. Muito bom. Vamos lá, senhores. Bem rápido, para a gente avançar no conteúdo. Carrefour abriu uma vaga de empacotador. Contratou um francês, contratou um brasileiro. Pegou o francês e falou, francês, como você é estrangeiro, você é bonitão, você fala uma língua diferente, eu vou te pagar em um salário de R$ 1.500. Brasileiro, como você é brasileiro, você vai ganhar milão. Tá bom, pô. Você é brasileiro, você sobrevive com essa porra aí. E aí o que aconteceu? Nós temos dois particulares que estão em pé de igualdade, porém nós temos um particular aqui em cima que está em assimetria sobre eles, que é um empregador face ao empregado. E aí ele ofereceu a mesma vaga com salários diferentes, porém ele não justificou essa diferença salarial. Ele simplesmente quis pagar mais por conta da origem. E isso não é aceitável dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Aí o que aconteceu? Foi parar no STF. Aí o STF pegou e falou, negativo. Ou você paga o mesmo salário para o brasileiro ou você diminui o salário do francês. Aqui no Brasil não funciona essa porra, é todo mundo igual. Fechou? Basicamente é isso, senhores. Essa é a eficácia diagonal. Quando há um conflito entre particulares em relação de assimetria. E esse conflito precisa da intervenção estatal para ser sanado. Fechou? Vamos lá. Terminando aqui essa primeira parte. Vamos aqui de forma bem rapidinha reexaminar tudo que foi falado aqui com todo esse conteúdo que está no quadro. Vamos ver se os senhores pegaram. Vamos lá, cameraman. Precisa da sua ajuda agora. Claro. Fechou. O que é na Constituição? É isso, é o livro. Tá, mas que livro? É o livro que limita o poder estatal e assegura direitos. Show de bola. Esse livro ele foi criado quando? Muito bom, 1824, certo. Mas por quê? Porque houve a proclamação da República, que deixou de ser colônia de Portugal. Foi independência ou morte. Show de bola. Em 1946 houve o quê? Isso, a primeira Constituição com valor de fato constitucional, que foi um documento solene, Carta Magna. Padrão, senhores. Beleza, a gente entendeu o que é um Estado. O que é um Estado? Quais são os elementos constitutivos do Estado?
território, povo e soberania. Fechou. Olha o desenhozinho aqui, ó, para ficar bem facinho, ó, na cabeça dos senhores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o nosso Brasil. Não é isso? E o nosso Brasil, para que ele se torne República Federativa do Brasil, foi necessário criar um Estado. E aí ele fez o quê? Cabecinhas, cabecinhas, cabecinhas. Pegou um povo, colocou dentro de um território e subordinou a uma soberania. E aí virou República Federativa do Brasil. Fechou, senhores, muito bom. E agora a gente vai para o aspecto teórico. Qual que é o conceito de Constituição? O conceito de Constituição trago pelo grande professor José Afonso da Silva. É ramo do direito público. Público, anota essa, é público. Beleza. E ele faz o quê? Expõe, interpreta e sistematiza. O que, professores? Princípios e normas fundamentais, senhores. De quê? De um determinado estado. E que estado é esse? Muito bom. O senhor está pegando um raciocínio. Brasil. É dele que nós estamos falando. Fechou, senhores. Aí a gente viu também como é que é a atuação da Constituição hoje dentro das nossas relações. Nós temos aí 3 relações. Quais são elas? Vertical, horizontal e diagonal. Na vertical nós temos quem? O Estado acima do povo, na sua relação de soberania, exercendo seu poder de império. Fechou. A Constituição entra no meio para dizer que o Estado não pode tudo e que o particular tem direitos. Na horizontal, nós temos a Constituição e o Estado intervindo nas relações entre particulares em pé de igualdade. Existe um conflito entre particulares que não consegue ser sanado somente com eles. Aí o que o Estado faz? Intervém e diz, ó, agora a banda toca assim, eu preciso que seja assim para que todo mundo seja satisfeito. Nada mais do que isso, a diagonal. O que é a diagonal, senhores? É a mesma coisa, nós temos particulares em pé de desigualdade. Lembra do francês e do brasileiro? Pois é. E aí o Estado vem e diz, negativo, aqui todo mundo é igual e nós precisamos que essa porra toque assim. Beleza, senhores? Agora, com a mágica da edição, o quadro vai reaparecer completamente transcrito para que a gente consiga dar continuidade na aula. Olha só. Isso! Com a mágica da edição, nós temos um quadro novo. Vamos lá, senhores, para concluir aqui de forma bem rápida. Origem da nossa Constituição. Como assim origem, professor? A origem não foi lá em 1822 e os caralho? Não, porra, aqui é mais teórico. Vamos lá. Origem da nossa Constituição. Ela partiu de onde? Ela partiu primariamente da Constituição Francesa e da Constituição dos Estados Unidos da América. Existem alguns doutrinadores aí que trazem outras fontes para a origem da nossa Constituição. Só que de forma mais objetiva aqui, para que a gente consiga extrair o máximo de conteúdo para fim de prova, senhores, essas constituições aqui elas têm mais peso, beleza? Esse entendimento é do ilustre ministro, professor e doutrinador de Direito Constitucional, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes estudou e falou o seguinte: em 1791 a França criou uma Constituição. Essa Constituição assegurava direitos, ela assegurava deveres, ela limitava o Estado, ela era uma Constituição linda. Bem, é essa porra que eu preciso no Brasil. Fechou. Os Estados Unidos da América, no entanto, senhores, a Constituição dele é pequenininha. Ela consta apenas 7 artigos. Só que ela tem tanta emenda, ela tem tanta coisa, que ela acaba sendo maior do que a nossa. Só que artigos mesmo são só 7. E aí eles pegaram o que era bom daqui e daqui e formaram a nossa gloriosa. Beleza, avançando. Ideias centrais da nossa Constituição, senhores. Qual que é a ideia central da nossa Constituição de fato? O centro, o pulso, o coração, aquilo que está bombando. É aquilo que ela diz assim, ó, é para isso que eu existo. A ideia central da nossa Constituição: organizar o Estado, estabelecer direitos fundamentais. Exatamente. Aquilo que a gente já vem falando, ó, desde a primeira aula, incansavelmente. Eu espero que você já tenha entendido isso. Fechou. Objeto de estudo. Qual objeto de estudo? É nada, professor? Por que não tem nada escrito aí? Edição ruim, a porra do meu câmera me fudeu. Vamos lá, qual que é o objeto de estudo? O objeto de estudo, a gente está estudando o quê? É a pergunta mais óbvia. Vamos lá, vamos ver se você está com raciocínio bom. Cameraman, a matéria é direito constitucional. A gente está estudando a origem da Constituição. Qual que é o objeto de estudo? É a Constituição, porra. Arrega, hein? É lógico. O que você achou que seria? O objeto de estudo é uma Constituição. No caso, a nossa. Fechou. Beleza. Quais são os sentidos da nossa Constituição? O que está escrito aí, professor? Não entendi nada. É uma galinha, é? Não, porra, vamos lá. Isso aqui é um mnemônico do nosso saudoso professor Paulo Machado. Fera, viu? Sou fã desse cara, muito bom. Juricu, popó,
sozinho. Por quê? Porque os sentidos da Constituição é o que vai dizer a forma que a nossa Constituição foi criada, quais são os elementos em que ela atua, como é que ela se dá. Então a gente tem hoje inúmeros. Como os senhores podem ver, eu trouxe para cá de forma detalhada para ficar mais fácil o entendimento. Calma, respira, vamos lá. Isso aqui hoje é só para que os senhores tenham conhecimento. Eu tenho uma aula específica sobre esse assunto, ela demanda um pouco mais de tempo, mas o momento não é agora. Agora eu preciso que os senhores entendam que os sentidos da Constituição são esses e que eles existem, beleza? Para quê? Para você tirar onda. Chega lá e fala, qual que é a porra do sentido da Constituição? Juricu, popó, sozinho. Sentido jurídico, culturalista, político, pós-positivista, sociológico e simbólico da nossa Constituição e os seus respectivos autores. Eu tenho certeza aí que 5% da população sabe isso. E olhe lá. Então agora você faz parte desse grupo seleto. Então não esqueça, sentidos da Constituição, juricu, popó, sozinho. É isso aí, valeu, até a próxima.